Deus é especialista em transformar toda maldição em bênção. Tudo que acontece na nossa vida, segundo a palavra de Deus, se nós amamos a Deus, tudo que acontece na nossa casa, de fato vai ser para o nosso bem. Como o texto que eu disse aqui, olha, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Sumiu agora a palavra, né? Tudo vai cooperar para o nosso bem. Depende de quem? Depende da gente. Depende da gente ter fé. Depende da gente observar. Depende da gente sentar um pouquinho e entender que realmente o que Deus tem para a nossa vida são planos de paz, de nos dar um futuro, de nos dar uma esperança. Amo o versículo que diz em Neemias: Deus é especialista em transformar toda maldição em bênção. Diga para quem está do seu lado: descansa. Tudo se transforma em bênção. Diga: tudo se transforma em crescimento. Dor não mata, problema não mata, te faz crescer, te faz amadurecer. Quantas vezes a gente que é pai, que é mãe, fala: meu Deus, se eu pudesse dar tudo que eu não tive para meus filhos, melhor celular, melhor carro, melhor tudo, não é? Será que a gente às vezes não pensa que a gente só é o que é hoje por causa do que a gente sofreu? Por causa do que te fez amadurecer, te fez repensar? E eu queria compartilhar com vocês hoje a minha história de vida, que eu acho que a maioria que não conhece. Eu tenho 45 anos, sou filha de um casal de nordestino, que vieram do Ceará, numa época muito difícil, mudaram para Goiás. Meu avô vivia numa situação muito difícil, meus avós paternos e maternos. Os filhos começaram a se migrar para o Rio, São Paulo, e mandar carta, dizendo que a terra era boa e tal, mas nada mexeu com o coração dos meus pais. Muda então um tio para Goiás, né, e muita dificuldade, e aquele tio muito assim, sonhador, né, e ele manda uma carta, meu pai é analfabeto, minha mãe sabia ler, minha mãe lê a carta para o meu pai, e a carta era assim: Afonso, estou vivendo bem, Goiás é terra boa. Acabei de comprar uma bicicleta, com 15 dias que tinha mudado, gente. Minha mãe falou: meu Deus, aqui não é um paraíso. 40 dias chegou outra carta, comprei um Corcel 2. Minha mãe desesperou. Falou: gente, meu cunhado está ficando milionário naquela terra. Minha mãe conversou com meu pai disse que não tinha coragem de mudar. Minha mãe usou uma arma feminina, chorou compulsivamente. E dizia que pena que eu casei com o homem mais covarde da família. Meu pai apelou, mandou arrumar bagagem, que quase não tinha, era a roupa do corpo mais uma ou duas. Pediram carona, chegaram em Goiás, começa a construir sua vida. Meu pai começa a trabalhar de pedreiro, depois auxiliar de pedreiro, aliás, mestre de obra, e assim vai prosperando. E nisso nasce mais 3 filhas, totalizando uma prole de 4 filhos. E eu me lembro que eu convivi com 2 extremos na nossa vida, aliás, 2 extremos não, 2 posições. 8 anos mais ou menos, muita pobreza, muita dificuldade, lá para 12, meu pai era próspero. Meu pai tinha um depósito de material de construção, construía e vendia casas, tinha caminhão para entrega. Tudo que talvez a gente nunca havia sonhado na vida, de repente acontece. Prosperidade, que é o sonho de toda a família. Mas junto com a prosperidade chega o quê? Adultério do meu pai. Meu pai traía minha mãe, muito. Minha mãe chorava bastante, se deprimia. A gente não sabia exatamente do cenário, mas a mamãe olhava para a gente e dizia algo que você talvez já ouviu, você mulher: não casa. Mulher só serve para lavar, passar e cozinhar. Homem não presta. E eu comecei a ver minha mãe depressiva. Uma família que parecia lá em casa um infernozinho, lá fora para os outros um céu. Vivíamos de aparência. E eu comecei então a ter depressão por alguns fatores. Problema familiar, baixa autoestima. Por quê, gente? Eu tive solitária, que não foi o estado de solidão, foi o verme. Então eu fiquei magra, com a barriga grande, desengonçada. Meus apelidos na escola, em casa: Olívia Palito, Bar Pega Mamão, Esqueleto Humano e Manequim de Velório. O povo chegava em casa, elogiava meus irmãos, olhava para mim e dizia: essa bichinha da família. Eu penso então que vida não presta. Gente, eu tinha de 12 para 13 anos mais ou menos. Eu escutei uma voz que dizia para mim: filho com depressão é perigoso, gente. Morre. E eu tentei matar. Tentei jogar na frente de um caminhão. O caminhoneiro buzinou demais, eu pulei, assustei. Eu falei: deve estar avisando que não mata, só fica meio arrebentada. Depois tentei cortar o pulso, não funcionou também. Terceira vez, gente, abri uma cartela de remédio cor-de-rosa. Mexi o comprimido. Bebi aquela água feminina. Falei: a morte vai me buscar.
Pensei até como é que ia ser o velório no outro dia, deixei tudo bonitinho, pronto. Acordo no outro dia, dor de barriga, dor de cabeça, sonolência, revoltada, porque nem a morte me quis. Desisti de suicidar. Depois eu descobri porque eu não morri. Eu tomei uma cartela de AS infantil, não sei se vocês conhecem aqui. E eu não entendia por que a minha vida era tão triste. Onde entra Deus aqui? Lugar nenhum, minha família não cria em Deus. Extremamente devota a Padrinho Padre Cícero, Deus era só na emergência. Só que eu nasci e eu tinha um negócio. Eu tinha uma dor daquele Jesus morto, pendurado no madeiro. Eu achava ele tão rejeitadinho. Parecia comigo. E eu fui crescendo, né? Correr aqui. E eu me lembro que eu tinha uma amiga na escola chata pra caramba. Ela me via todo dia e dizia: Ângela, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Ele morreu, ressuscitou, escuta oração. E os jovens da igreja oram por você. Eu falei: meu Deus, que minha chata. Só que ela era inteligente, ela levava lanche. Ela me dava o lanche, aí eu comia e ouvia. Só que ficou gravado. Bom, nesse intervalo, até 14 anos, eu conheci um olheiro. E esse olheiro me fez uma proposta para mim entrar num concurso de modelo e Miss. Gente, aquele para mim foi o dia da glória. Eu falei: sério? Ele falou: seu pai deixa? Eu falei: claro. Levei ele lá em casa, apresentei ele para papai. Papai olhou para ele e falou: mas logo ela. O senhor já viu as irmãs dela? Pensa. Chamaram minhas irmãs. O moço falou: são formosas, mas são tudo pititiquinha. Para nós, só serve a magrelinha. Eu olhei para ela e falei: tá vendo? É bom ser magrela. Resumindo, entra então para tentar ser modelo. Quando eu vi a concorrência, porque tinha que fazer o teste, virar modelo, e a primeira, né, tinha que ser candidata a modelo da cidade, que era a vizinha capital de Goiás. E eu me lembro, gente, que o meu desespero foi tamanho, porque eu vi que eu não ganhava, gente. Eu tinha ganhado na escola uma biblinha dos Gideões. Você já ganhou, né, gente? Pensa. Tinha levado aquela bíblia para o desfile. Quando eu vi a concorrência, eu corri para o banheiro, ajoelhei e falei: Jesus, aquele que a minha amiga lá da escola me disse que morreu e ressuscitou, se é verdade, tem desfile essa semana, deixa eu ganhar, porque se eu ganhar, eu vou ler o livro de Provérbios na Bíblia. Aí teve o desfile. Eu ganhei em 3º lugar. Fiquei emburrada, fui conversar com ele. Eu falei: poxa, para eu ganhar. E, gente, só pode ser Deus, né? Virou e falou assim para mim na minha cabeça: você não pediu 1º, 2º ou 3º. Então você ganhou, 3º é ganhar. Falei: faz sentido. Voltei para casa e fui ler Provérbios, né? E aí eu gostei, gente. Aí tinha concurso. Bom, 14 a 17 eu me aprofundo na carreira. Toda vez que tinha um desfile, Bíblia, banheiro, ajoelhava. Jesus, se eu ganhar hoje, primeiro, entendeu? Primeiro, eu prometo ao Senhor que eu vou ler Eclesiastes. Aí eu ganhava. Falei: nossa, funciona. Aí no outro dia de novo: Jesus, se eu ganhar hoje, de novo, primeiro. Entendeu, Jesus? Primeiro. Eu prometo para o Senhor que eu ler metade do salmo, porque salmo é grande demais. Ganhava. Gente, eu não tinha beleza. Era assim, ó, ele jogava a isca, eu mordia a isca, ele puxava a isca. Eu tinha depressão. Eu lendo a Bíblia, eu parei de ter depressão. Eu parei de beber, de tirar rastro, de capotar carro, porque tudo isso eu fazia, resumindo. Pensa, gente. Me apaixonei por Jesus. Só que eu não conhecia uma igreja, eu conhecia na Bíblia, dentro da minha casa. Faltando 2 semanas para eu fazer 17 anos. Tinha o maior concurso da minha vida. E eu era candidata a garota Grand Prix internacional. Fui Miss do meu estado. Aí eu me lembro que eu pego e fui lá fazer o desfile. Quando eu vi a concorrência, eu falei: Deus, eu tenho que ir para a final, era 20. Se eu for para a final, é o Novo Testamento inteiro dessa vez. 12º lugar. Só que quando eu saio, aqueles homens corriam atrás das meninas. Elas sentavam no colo deles. Elas se entregavam a eles. Eu lembrei da minha mãe, que tinha um marido adúltero. Eu vi na mão daqueles homens aliança. Me deu uma revolta, uma tristeza. Eu disse: essa vida eu não quero. Chego em casa, começo a ler a Bíblia. A história da samaritana me chama a atenção. Eu começo a chorar. Eu entendi que Jesus era vivo. Naquela madrugada no quarto, na minha casa, eu entrego a minha vida para Cristo. O Espírito Santo me visita de uma forma extraordinária. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, tinha um funcionário crente. No outro dia eu cheguei e perguntei: onde é a sua igreja? Ele disse: fui para o culto. Quando perguntou quem queria aceitar Jesus, vim para frente correndo, aceitei Jesus publicamente. Que bênção. 3 meses escondida, porque meu pai, nordestino, dizia que crente era um povo bobo, feio, desengonçado.
Papai proibia de conversar com o crente, pensa. Como é que eu contar para aquele homem brabo? Escondido. Só que eu tinha depressão e sarei. Chorava, agora estava alegre. Eu chegava em casa assim, lá, 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 hey. Papai, o que é isso? Eu, nada. Papai começou a desconfiar e começou a me seguir. Meu pai me pega dentro da igreja, entra dentro do culto, eu de costa, cantando, meu pastor todo empolgado, olhou para mim, sabiam da braveza dos meus pais. Ele regalou os olhos, eu pensei, nossa, ele deve estar vendo tanto que eu estou espiritual, quem sabe me chama para o louvor, fechei o olho e falei, aleluia. Aí a mulher dele olhou para mim, como quisesse dizer algo, eu falei, aleluia, estão todos dois vendo, não estou nem querendo esperar acabar o culto, me chamar. E aí eu olhei para eles, fechei os olhos, e ali então, de repente, uma mão passa no meu cabelo, meu pai me puxa pelos cabelos, e começa a me bater dentro da igreja, porque eu era crente. E ele disse, prefira filha minha morta, do que dentro de uma igreja. De 17 a 20, eu apanhei do meu pai, porque eu era crente. Minha mãe não falou mais comigo, quando ela descobriu. Não me respondia bem, não porque ela era uma mãe má, ela tinha alguns problemas emocionais ligados à falta de testemunhos, entre outras coisas. Uma situação difícil emocional, que ela não aceitava dividir os seus filhos com ninguém. E aí então eu começo a viver a fase muito paradoxa da minha vida. Apanhava dos pais, os 3 irmãos proibidos de falar comigo. Quem me colocou no banco era uma pessoa influente para agradar o meu pai, disse para tirar, eu trabalhava na Caixa como estagiária, me mandaram embora porque eu era crente. E aí, gente, verbalmente papai me deserdou, não deixava eu dirigir carro da família, o irmão do teclado. Não deixava fazer nada. Gente, que luta. Meu pastor, com muita dó de mim, sabia que eu era ex-estagiário da Caixa Econômica Federal, me chama para uma reunião, disse que queria que eu trabalhasse na igreja, logo eu pensei, tesouraria, né, porque banco tem tudo a ver. E ele perguntou se eu não queria ser a faxineira da igreja. A ex-modelo, quem trabalhava com banco, filha de um homem próspero, vira faxineira da igreja. Limpava a casa de Deus todos os dias, mas eu era feliz porque eu não tinha depressão. Eu apanhava do meu pai, não tinha problema. Um dia meu pai me pega na cama lendo a Bíblia, enforcou o meu pescoço, a força foi sumindo, quando eu vi que eu não teria mais força, eu peguei meus pés, coloquei na barriga do meu pai, empurrei, ele bateu na parede, ele disse, não leia mais esse livro, então eu faço uma besteira. Naquele dia eu tive medo, era o meu contexto familiar, eu corro para o quintal, não tinha celular naquela época, eu disse, Deus, eu vou abrir a Bíblia e colocar o dedinho, e onde eu colocar, pelo amor do que existe mais sagrado, fala comigo essa madrugada desesperadora. E o texto estava escrito assim, se o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu, o Senhor Deus, te acolherei. Eu falei, uau! Eu falei, se Deus não é gente, não, meu pai. Que alegria. No outro dia eu falei, agora meu pai vai ver comigo. Virei para o lado dele, já fui falando, escuta aqui. Pensei comigo que ia falar. Ia chamar ele de safado, sem vergonha, né? Aí Deus falou comigo, não é isso que você aprende na igreja, perdoa. Eu falei, tá bom, vou falar mais light. Aí eu fui indo, Deus falou comigo, perdoa. Honra teu pai e tua mãe, se ele for bom ou ruim. Honra. Em vez de pegar aquilo tudo, amadinho, sabe o que eu fiz? O amor de Deus entrou no meu coração, eu comecei a passar a mão na carequinha dele. Ele olhou para mim chorando e disse, você tinha tudo para me odiar hoje? Eu quase te matei ontem de raiva desses crentes. Eu falei, pai, lá ensina a amar, perdoar, honrar. Eu não bebo mais de dar trabalho para o senhor, não fico em pé em cima de mesa de boteca, não tiro racho, não capoto o carro mais. O que mais o senhor quer para uma filha? Ele começou a chorar, falou, mas sua mãe não aceita, nossa família. Eu disse, pai. Ele olhou para mim e falou, então a partir de hoje, você pode ser crente escondido da sua mãe, eu não bato mais não. Eu falei, uau, tudo coopera de fato para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou.